Continuando a nossa retrospectiva de 2020, hoje a gente vai conversar sobre os livros que deixaram um pouquinho a desejar, na minha opinião. Então, no último vídeo que eu publiquei, a gente conversou sobre quais foram as minhas melhores leituras de 2020 e hoje, é o dia de falar sobre aquelas que não foram tão boas assim. Mas antes disso, recados de sempre, se inscreva no canal caso você não for inscrito, curte, compartilhe o vídeo. Também quero agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você não sabe o que é o Clube na Manita e quer saber, vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Sempre faço a minha listinha pessoal dos melhores livros que eu li no ano e dos piores também. E há alguns anos eu venho compartilhando aqui com vocês, no YouTube. E esse ano não poderia ser diferente. Mas antes de começar a falar sobre a minha lista, eu quero deixar bem claro que essas são as minhas opiniões, A gente sabe que cada livro funciona de um jeito para cada leitor, então não é porque eu não gostei tanto desses livros que vocês não vão gostar. E a segunda coisa é que, na verdade, não foi muito fácil fazer essa lista, porque eu li muitos livros bons, em 2020. Então, na verdade, eu ainda não decidi qual vai ser o título do vídeo e também o que vai escrito na capinha, mas é muito mais sobre as leituras que deixaram a desejar, que não foram tudo que eu esperava, do que piores leituras ou livros ruins. Eu não gosto muito dessa coisa de livro ruim, porque é o que eu falei, acho que cada livro funciona de um jeito para cada pessoa, então eu acho complicado a gente rotular assim, Então eu quero deixar isso bem claro. Caso você queira ler algum desses livros, não desanime só por causa da minha opinião. Pode ser que você goste muito mais do que eu, inclusive espero que você goste muito mais do que eu. E também eu não separei, não fiz ranking, tá? Porque eu não quero realmente reforçar essa coisa de melhor e pior, Realmente eu fiz em ordem alfabética só para compartilhar com vocês essas leituras das quais eu esperava um pouco mais. E como sempre, vou falar um pouquinho sobre cada livro, Vou falar por que eu não gostei tanto, o que eu esperava e o que eu não encontrei. E também vou falar alguns pontos positivos, Porque claro que eles também têm pontos positivos, então vou começar aqui por um que não é surpresa pra ninguém, porque eu sempre cito ele quando me perguntam qual foi o livro que eu menos gostei em 2020, que é A Prometida, da Kiera Cass. Bom, como eu já falei algumas vezes, eu não tinha altas expectativas para esse livro. A Kiera Cass é uma autora que eu gosto, gosto da escrita dela e tudo, mas não sou fã. Então eu não tinha uma expectativa específica, alta, para esse livro. E aí eu recebi o livro, então resolvi ler, Como eu falei, a escrita da Kiera é bem fluida, então eu falei, vou ler esse livro rapidinho, e realmente foi uma leitura super rápida, super fluida, só que eu fiquei com a sensação de que esse foi um livro escrito no começo da carreira dela, sabe? E na verdade não foi, Foi o mais recente, publicado e escrito mais recentemente, então isso me deixou um pouco chateada. Também não gostei muito da protagonista, mas aí é uma questão pessoal realmente. Acho que algumas passagens ali dessa história são um pouco forçadas e clichês demais, enfim, eu acho que eu não ligo de um livro ser clichê, adoro um romance clichê e tudo, mas eu acho que nesse livro a Kiera Cass perdeu a mão ali em alguns pedaços, porém é um livro, como eu falei, muito rápido de ler, que transporta a gente para uma outra época, para um outro contexto, mais uma vez um contexto de realeza, e que tem um final que me surpreendeu bastante, que eu realmente não esperava, não sei como a autora vai continuar essa história e fiquei curiosa. Então, por ser uma leitura fluida, não é um livro que eu não recomendo, é só um livro que eu recomendo que você vá com as expectativas bem baixas, porque pra mim, pelo menos, ele não funcionou tão bem, mas é uma duologia, a Kiera Cass ainda tem a chance aí de salvar essa história no segundo livro. Depois nós temos As Coisas que Fazemos por Amor, da Kristin Hannah, que é uma autora que eu só li um outro livro dela, que é o Rouxinol, mas eu gosto muito desse livro, é um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e é um contexto interessante porque fala meio que a guerra que as mulheres travaram durante a Segunda Guerra Mundial. Uma história bem emocionante, bem densa, bem intensa, mas enfim, só tô dizendo isso porque o Rouxinol é realmente um livro muito bom, e eu acho que eu fui com essa expectativa para As Coisas que Fazemos por Amor. Não é um livro ruim, também é uma leitura super gostosa de fazer, é um romance contemporâneo, que trata de dramas familiares ali, questões de maternidade, então eu gostei. É só que por eu ter começado com o Rouxinol, a conhecer a obra da Kristin Hannah, eu realmente fiquei com uma expectativa alta aí. E também é um livro que a autora escreveu em 2004, se não me engano, então ele tem algumas coisinhas ali que, obviamente, não são atuais, porque, é um livro de 2004, mas enfim, nada que comprometa a obra, só realmente não era exatamente o que eu esperava. Depois nós temos Amor e Sorte, da Jenna Evans Welch,
que é uma pena, né, tá nessa lista, porque eu amo tanto Amor e Gelato, ele é um livro tão fofo, e o Amor e Sorte também é um livro fofo, é uma leitura que eu recomendo, inclusive, mas foi uma leitura que me deixou a desejar, mais uma vez, porque eu criei expectativas, quero fazer essa meia-culpa aqui, porque eu realmente tenho esse problema, né, às vezes a gente cria uma expectativa e o livro acaba não atendendo, enfim, não é culpa meio que de ninguém, porque não é sempre que a gente consegue controlar as expectativas, né, mas enfim, eu esperava que fosse um romance fofo e que me desse vontade de viajar e etc, e tem um romance fofo, dá uma vontadezinha de ir pra Irlanda, mas ele não é tão intenso quanto Amor e Sorte. Eu acho que a Jenna Evans Welch, ela realmente foi, assim, perfeita em Amor e Sorte. Então, pra mim, faltou um pouquinho, assim, ali em Amor e Sorte, mas, né, vamos aqui para o contraponto. Tem ali uma relação familiar, um drama familiar da Eddie, né, que é a protagonista com o irmão dela, então eu gostei disso. E também é uma história de autoconhecimento e de amor próprio, né, então não é um romance a dois, né, não é um casal, mas também é uma história de amor. E eu achei bem interessante, só achei que a autora podia ter aprofundado um pouquinho num tema ali que é importante, que é pertinente e atual, e que é um dos pontos-chave da história, né? Mas ela acabou optando por manter o mistério por muito tempo e deixar essa parte aí desse assunto importante que eu não vou revelar porque é spoiler, meio superficial. Ok, uma escolha, eu acho que não é errado, obviamente, né? Deixa o livro um pouco mais leve, mas eu gostaria de ter visto mais sobre essa questão. Então, Amor e Sorte, infelizmente, está na minha listinha. Próximo é o Codinome Villanelle, do Luke Jennings, que eu fui ler porque eu assisti Killing Eve, que é a série que foi inspirada em Codinome Villanelle, então, obviamente, eu amei Killing Eve e eu tinha expectativas, né? Óbvio, não tem muito como você ver uma série e ler o livro que inspirou essa série e não ter expectativas, então eu me frustrei, sim. Não é um livro ruim também é uma leitura super fluida, porque ela é bem frenética, assim, acho que isso ela tem em comum com a série, mas na série a gente acaba gostando, se apegando a Villanelle, que é a vilã dessa história, de certa forma. E no livro isso não acontece, pelo menos não no primeiro livro, é uma série, esse é o primeiro, e eu achei que, como eu esperava ver essa Villanelle da série, né, no livro, e não vi, então eu realmente não gostei tanto. A Eve também do livro é bem diferente da Eve da série, então eu acho que a série realmente fez uma adaptação muito boa, melhorou alguns aspectos do livro, mas eu acho que é um livro que pode funcionar para quem não assistiu a série, né? Porque aí você não vai com essa expectativa de encontrar os personagens que você viu na TV no livro, que na verdade é um erro nosso, né? De leitor, espectador, mas enfim, é difícil de controlar. Então, o Codinome Villanelle está aqui também na minha lista. Depois nós temos Dash and Lily's Book of Dares, que é o caderninho de desafios de Dash e Lily, né, que foi o livro que inspirou a série Dash e Lily da Netflix, é o livro do David Levitan com a Rachel Cohn. E assim, eu comecei a ler esse livro em 2014 e aí eu abandonei. Aí quando lançou a série eu fui assistir, me apaixonei, amei e falei, eu acho que eu já comecei a ler esse livro em algum momento e parei, então vou lá no meu Kindle, porque eu lembro que eu comprei o e-book em inglês, ver onde foi que eu parei. E eu parei em 37%, que é algo muito atípico, porque eu não costumo abandonar livros nesse ponto, eu abandono antes, né, se for o caso. Então eu achei muito estranho, e aí fiquei com vontade de reler não, né, de começar de novo, pra ver então o que foi que eu não gostei nessa história. E assim, comparando com a série, mais uma vez tem esse problema da expectativa. Eu não fui com tanta expectativa para esse livro, porque como eu já tinha abandonado, eu já imaginava, e como eu amei muito a série, eu já imaginava que não teria ali a mesma, né, um amor assim. Então eu já fui com isso na cabeça, e por isso eu acho que nesse caso não foi tanto culpa minha em relação às expectativas. Mas eu achei o Dash muito chato, né, se você achou ele chato na série, ele é muito chato e pedante no livro. E a Lily, ela é extremamente infantilizada no livro, assim, muito. Se você achou a Lily da série infantilizada, sério, eu entendo que ela é super protegida, né, acho que a família dela ali exagera um pouco, mas no livro é um negócio absurdo e que chega a ser um pouco irritante, assim, então realmente essas duas coisas pra mim não rolaram, e eu achei que é um livro um pouco maior do que deveria ser. Se ele fosse menor, acho que seria mais gostoso de acompanhar, porque na série é muito gostoso a gente acompanhar a expectativa dos dois pra se encontrar pessoalmente, né? E no livro não tem tanto isso, eles têm um encontro ali antes do clímax, assim, que eu achei bem anticlímax esse encontro deles, e o fim eu não achei tão mágico quanto da série. Então, pra mim, realmente deixou a desejar. E a Lily do livro, ela não tem ascendência japonesa, né? Então, obviamente, não tem como abordar questões sobre isso, né, no livro. E não é um defeito, é só
uma ponderação minha aqui, que foi uma das coisas que me fez gostar muito da série, então é mais um ponto negativo. Realmente não foi um livro que eu gostei muito. Não pretendo continuar a série, é uma trilogia, né? São 3 livros, então eu vou ficar só com a série mesmo, porque acho melhor, né? Porque eu já não gostei do primeiro, não tem pra que continuar. Depois temos Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que é um clássico. Na verdade, eu não esperava tanto assim amar, porque eu sabia que não era muito o meu estilo, né? Mas eu achei a leitura um pouco cansativa em alguns momentos, então realmente não foi uma experiência tão boa pra mim nesse sentido. Mas eu acho que é uma leitura que vale a pena fazer, porque ele realmente é um livro à frente de seu tempo. Quando a gente lê agora em 2020, 2021, claro que a gente vê algumas coisas e pensa, machista, né? Mas tem que pensar com a cabeça daquela época, né? Naquela época, algumas coisas que as personagens, principalmente a Joe, fazia, era muito à frente do seu tempo, né? Era algo realmente inovador e revolucionário, então a gente tem que lembrar disso quando a gente vai ler. Mas como uma leitura, simplesmente assim, não foi uma história que me cativou tanto, mas por ser um clássico, eu acho que vale a pena fazer a leitura e se aventurar e conhecer essas irmãs, essas 4 irmãs, que mesmo não tendo amado o livro, elas cativam a gente, cada uma com seu jeitinho ali, a gente consegue se identificar com algumas coisas, então é uma leitura que eu recomendo apesar de tudo. Depois nós temos o maravilhoso Bistrô Francês, da Nina George, que era um livro que eu tinha bastante curiosidade de ler, porque eu já tinha visto alguns elogios, inclusive de pessoas que não costumam ler esse tipo de livro, então eu fiquei bem curiosa, e não foi um livro ruim também, tá? Foi uma leitura bem fluida, mas eu esperava mais, eu não sei. O que eu mais gostei nesse livro é o fato de que a protagonista já é uma mulher mais velha, eu não lembro agora quantos anos ela tem, mas talvez ela tenha uns 60 ou uns 50 alguma coisa. Então, é uma idade que a gente não vê muito abordada nos livros. Esse foi um ponto que eu gostei bastante e acho que a autora foi muito bem ao abordar a realidade de uma mulher mais velha, né? Gostei de alguns questionamentos que ela trouxe ali com essa personagem. Mas, como um todo, eu esperava, assim, um livro realmente mágico, sabe? Com aquela atmosfera mágica, e não foi o que eu encontrei. Então, realmente, pra mim, deixa um pouquinho a desejar nesse sentido. Mas, como eu falei, foi uma história bem gostosa de ler. Se passa, agora eu não vou lembrar onde. É na Bretanha, né, que é uma região ali da França. Vale a pena dar Google nos lugares que ela fala, porque são muito bonitos, então acho que isso sempre adiciona um pouco à história, mas só que realmente eu esperava gostar mais, mas não é que eu não gostei. Depois nós temos O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell, que eu acho ele muito interessante porque ele é um livro, ela é uma autora contemporânea, né? E é um livro que recria, que eu acho que tem a proposta de recriar, acho não, ele tem a proposta de recriar a atmosfera gótica, né? Então isso a Laura Purcell entrega muito bem. Se você não souber de que época é aquele livro, você com certeza vai colocar ele ali nos góticos, né? 1800 e alguma coisa e tal. Então isso eu gostei bastante, só que eu não achei a leitura tão envolvente. Não foi, pra mim foi uma leitura que eu fui me arrastando um pouco. Conheço pessoas que devoraram o livro, mas eu não fui uma delas. E eu achei que algumas coisas, algumas pontas assim, ficaram meio soltas. Me incomodei um pouco com a questão de que a protagonista foi retratada em alguns momentos como uma mulher histérica. E eu acho, né, quero achar que a autora teve a intenção de fazer uma crítica a isso, que era algo muito comum naquela época, né? Tudo era um problema de histeria em relação às mulheres. Então, por isso que eu faço essa ressalva aqui. Mas eu gostei muito dessa questão dela ter resgatado realmente essa atmosfera gótica, né? É uma leitura que dá aquele medinho, porque, né, trata-se ali de uma mansão, tem os companheiros silenciosos ali que são pessoas, são placas de madeira no formato de pessoas, enfim, um negócio que acho que os holandeses usavam antigamente, e então tem aquela má impressão, sabe? Você se sente meio observado em alguns momentos, então esse também é um ponto positivo, é só que eu realmente esperava uma leitura mais fluida, algo que eu fosse devorar mais, e não foi bem assim. Penúltimo livro é Uma Dor Tão Doce, do David Nichols, que é autor de Um Dia, que é um livro que eu amo muito. Eu já li todos os livros do David Nichols, e sempre que eu começo um livro dele, eu vou com aquele desejo de amar o livro como se fosse um dia, mas nunca é isso, é muito abaixo. Eu não vou com a expectativa de que seja como um dia, porque eu gosto muito desse livro, sabe? Mas eu sempre vou querendo gostar muito de um livro dele, e não aconteceu, né? Todo o meu amor pelo David Nichols, ele se concentra em Um Dia. Os outros eu realmente acho que são livros ok, né? Tem O Substituto, o Resposta Certa, O Nós e agora Uma Dor Tão Doce. Eu já não tava com muita vontade, assim, de ler esse livro. Foi um livro que eu comecei a ler em abril, né? Logo no comecinho da quarentena, e eu abandonei. Não tava com vontade de ler ele naquele momento. Também tava num momento difícil para leitura em geral. E aí eu retomei não, né? Comecei de novo a leitura agora no finzinho de dezembro. E foi o último livro que eu li no ano.
E, enfim, não esperava grandes coisas, justamente por já ter tido essa experiência e por ter todo esse contexto com o David Nichols. É um livro em que em que nada acontece. Eu gosto de livros em que nada acontece, já falei isso em outros vídeos, né? Aquele livro que você vai lendo, tipo Pessoas Normais, tipo Americana, é um pouco assim, não tem um grande acontecimento, sabe? Ele é um livro que vai contando a história ali de uma pessoa. E o Uma Dor Tão Doce é assim, só que eu acho que o David Nichols não foi tão bem na hora de envolver a gente nessa trama em que não tem muitos grandes acontecimentos, né? Eu acho que, sei lá, faltou alguma coisa ali. E não tem também um personagem que você se apega, que você gosta. O protagonista, ele é ok. É até triste porque ele se descreve como uma pessoa meio invisível, né? Até um dos apelidos dele é Ninguém. E essa é exatamente a sensação que ele passa, de ser uma pessoa X. E isso é triste, mas enfim. E aí a gente acaba não tendo essa conexão com ele, mas é uma leitura rápida também. Eu gosto da escrita do David Nichols em todos os livros dele, eu só acho que realmente falta essa coisa que a gente tem em um dia, sabe? De se apegar, ou até de ter raiva, porque o Dexter, né, de um dia, ele é um personagem pra você odiar em muitos momentos. Então, não sei, eu acho que o David Nichols nunca conseguiu recriar isso, sabe? Nem um pouquinho, assim, disso, de um dia nos outros livros dele. E é uma pena, como eu falei, não é um livro ruim, eu acho que é um livro até legal, do Coming of Age, mostra esse amadurecimento do personagem. Eu gostei do fim, achei que o fim realmente dá o tom do livro, mas o resto é uma leitura meio morna, assim, que você vai indo, tal, meio que sem saber o que esperar, e ele nunca surpreende, também não decepciona, mas fica ali naquele marasmo de sempre, sabe? Então, acho que podia ter sido um pouquinho melhor. Por fim, nós temos Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que é um thriller, né, nacional, que também não foi uma leitura ruim, mas que me incomodou porque tem muita violência, assim, eu não ligo tanto, sabe, eu só destaco isso aqui porque eu sei que tem gente que se incomoda, né, com isso nas leituras, mas o que eu realmente não gostei tanto em Uma Mulher no Escuro é que eu achei, durante toda a leitura, que a intenção ali era manipular o leitor. E claro que um thriller, um suspense tem muito disso, e a gente gosta disso, a gente gosta de ser manipulado e chegar no fim e falar, nossa, né, fui surpreendido. Então, não é um problema, mas eu acho que o autor deu uma exagerada, sabe? Parece que todo o tempo ele tá querendo te manipular e você ter essa sensação, né? Eu tive essa sensação, não é um ponto positivo, porque o legal é quando você é manipulado no livro, tá? Quando você é manipulado sem perceber, né? Quando você realmente acha que você tá indo pelo caminho certo e não está. Então isso me incomodou nesse livro. E eu achei chato também que, assim, a protagonista, ela passa por uma situação muito traumática, ela vê a família dela ser assassinada. Então é óbvio que você, né, não tem como superar esse trauma assim, super fácil e ser uma pessoa super de bem com a vida, óbvio. Mas eu achei que a história se resumiu muito ela a isso, sabe? E de repente poderia ter tido um pouco mais dela além dessa tragédia que ela passou, desse trauma e tal. Então, assim, não é um livro ruim também, é um bom thriller que é fluido, deixa a gente querendo saber o que aconteceu, o que vai acontecer e etc. Mas tem esses pontinhos aí que eu achei que podiam ser melhores. Essas foram as 10 leituras que eu menos gostei de fazer no ano passado. Mas novamente quero reforçar aqui que não são livros ruins, não quero desencorajar ninguém a fazer essas leituras, tá? Só realmente que eu não quero que vocês pensem que são livros que não valem a pena ser lidos, né? Valem a pena sim, valeram a pena, só realmente não foram exatamente o que eu esperava, ou deixaram a desejar, enfim, não foram leituras tão legais, né? Quero saber quais foram as leituras que deixaram a desejar aí pra vocês em 2020, né? De quais livros vocês esperavam um pouco mais. Novamente, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem este vídeo e a gente se vê em breve, então, num vídeo novo.